Oi, gente, boa tarde para todo mundo. Acho que está funcionando aí o áudio direitinho, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o FLEG, né? Muita gente não conhece o FLEG. E na proposta da educação física, do bimestre, como eu falei, eu trouxe então algumas atividades, muitas brincadeiras, origens, brincadeiras que os pais gostavam de fazer, ou brincadeiras que os adolescentes há muito tempo não faziam, e a gente se divertiu bastante esse bimestre, porque acho que a gente precisa brincar mais, né? Então a gente saiu um pouco dessa seriedade e a gente fez a nossa aula de educação física bem divertida esse bimestre. E uma aluna me perguntou se poderia levar uma atividade que não era uma brincadeira, mas um esporte que ela pratica, né, aqui em Caraguatatuba, e eu falei que sim, e ela levou, e a gente gostou tanto que a gente fez várias vezes, eu repliquei para todas as séries, então hoje a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o FLEG, e depois eu vou passar o videozinho da nossa turma fazendo essa aula aí. Os primeiros registros históricos da prática do flag football são de soldados americanos da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, eles buscavam diversão como uma válvula de escape, né? Esses soldados, e que ficavam um longo período na guerra. Então, eles desenvolveram uma forma diferente de jogar o futebol americano. Eles não podiam se machucar, né? Afinal, eles estavam ali para uma guerra. Eles tinham que estar no seu completo bem-estar físico, né? E o futebol americano, a gente sabe que ele tem mais riscos de contusões. Então, eles fizeram um futebol americano ali adaptado para aquele momento. Para aquele momento, eles queriam se divertir, mas não queriam sofrer algum tipo de lesão. Então, eles adaptaram o futebol americano para esse esporte chamado flag. Então, esses foram os primeiros registros de história que a gente consegue achar. Após a Segunda Guerra Mundial, as ligas americanas de flag football logo começaram a se desenvolver. Então, como tudo que a gente vê, né, as origens, tudo começa de alguma maneira mais informal, mas depois ela precisa se desenvolver e vão sendo verificados os erros ali, o que pode melhorar, né? Vão sendo criadas regras e daí vai formalizando, vai formatando melhor esse esporte, né? O flag football é muito democrático e é praticado de diversas maneiras, seja com 4 ou 11 atletas de cada lado. Então, como já é um esporte que foi feito, adaptado, né? Uma adaptação do futebol americano, então é democrático, né? Na escola a gente jogou também em quadra. O futebol americano só pode em campo porque machuca muito, né? Cai na grama. E o flag é uma forma também de conseguir fazer em outros espaços. Então a gente fez na quadra, que não é tão é cimento, é perigoso cair, mas em nenhum momento ninguém caiu, né? Então a gente consegue fazer. Então é um esporte que a gente consegue adaptar em mais locais, né? Existem ligas de flag nos 5 continentes. Cada torneio tem suas peculiaridades e variações de regras. Então, o legal é você poder criar e desenvolver, adaptar o esporte dentro da sua, do seu meio, né? Da sua realidade.
Então, ele é praticado, acabou sendo praticado em todos os continentes, porém, cada continente, cada local, cada região que tem a sua peculiaridade teve que ser adaptado. Então, é um esporte muito legal por conta disso. O flag football surgiu no Brasil em meados da década de 90. Então, a gente vê que realmente não é muita gente que conhece, né? O esporte novo, né? Década de 90. As modalidades aqui são praticadas 8x8, com jogadores de linha e alguns contatos e bloqueios permitidos. E o flag football 5x5, na qual o contato físico entre os atletas deve ser sempre evitado. Então, a gente vê o flag, vocês vão ver que ele é tem muito menos contato físico do que o futebol americano. Ele já foi feito para ter menos contato físico. Vocês vão entender por quê. Porque o meu objetivo é fazer com que o meu adversário perca a posse de bola, porém, eu não vou pegar a bola da mão dele, né? Eu vou roubar uma bandeira que está pendurada no corpo dele. Então, vocês vão ver, por isso que é chamado flag também. Além de ser a modalidade reconhecida oficialmente pela IFAF, tanto as regras quanto a estrutura para se praticar o flag football são muito mais enxutas e baratas do que para qualquer outra modalidade. O campo de jogo é menor e não são necessárias as traves, aquela trave de futebol americano, né? Que ela tem aquela parte de cima, aquelas hastes mais compridas. Então, ganhou muita visibilidade esse esporte aqui, principalmente esse 5x5, né? Depois da primeira participação da seleção feminina no Mundial de 2012, na Suécia. Desde então, o crescimento é cada vez maior, principalmente entre as mulheres. Então, como é um esporte de menos contato, né? As mulheres, menos contato, menos agressivo. Então, as mulheres participam mais do flag do que do próprio futebol americano, porque realmente é menos agressivo, é menos contato, então, menos lesões e tudo. Então, aqui em Caraguatatuba, tem uma equipe que disputa, que faz as competições, que treinam toda semana, nos domingos, às 9 horas da manhã, no Indaiá, onde tem aquelas traves maiores que vocês veem, né, que é tipo de futebol americano mesmo. Então, ali tem um campo na praia que eles fazem essas atividades. E estão, inclusive, precisando de meninas para completar uma equipe maior. Então, essa aluna levou para a escola e muitas gostaram e já parece que foram ver como que funciona, né? Eu acho que é gratuito e parece que gostaram e estão participando também dessa equipe. Então, é uma forma da gente divulgar o esporte e fazer com que todo mundo encontre o seu cantinho no mundo do movimento, né? Que goste de fazer alguma coisa, que a gente sabe hoje que o movimento, seja ele em esporte ou seja de outra forma que você queira, né? Ele leva a gente a ter uma mente mais saudável, um emocional mais saudável. Então, dessa forma, a gente vai levando, né, o movimento para as escolas. O flag football é um jogo semelhante ao futebol americano, como a gente já falou. Aí é usado o cinto, como eu falei. É o cinto de flag, que é uma espécie de fita. Então, você pendura uma fita de um lado, uma fita do outro. E quando a movimentação está acontecendo no campo ali,
se alguém está com a bola, eu posso retirar essa bandeira, esse flag da cintura e a pessoa já perdeu a posse daquela bola. Então, por isso não tem tanto contato, né? O seu objetivo é o flag ali e não necessariamente a bola, né? Então, o jogador tem que pegar a bola, o objetivo é ultrapassar a linha de fundo com a bola. Uma equipe faz um ponto toda vez que consegue ultrapassar essa linha de fundo. Teoricamente, resumidamente, seria isso, tá? Então, aí quando ela ultrapassa essa linha, inicia de novo e assim vão computados esses pontos. E se o colete, desculpa gente, é que eu dei aula com o colete pendurado na cintura, por isso que eu tô falando colete. Se o flag for roubado pela equipe adversária, a pessoa perde a posse da bola naquele momento. Então, não existe o ataque na bola, né? Seria pegando esse flag, essa bandeira da cintura de quem está com a posse da bola. Então, é muito interessante, realmente todo mundo gostou bastante, todo mundo pediu mais de uma aula, a gente repetiu, e eu levei para todas as séries, independente, foi apresentado pelo segundo A, né? Mas todas as séries foram replicados, já que fez tanto sucesso esse trabalho da nossa aluna, tá? Que era levar uma atividade para a gente fazer. E aqui tem um pedacinho de um vídeo dos alunos fazendo, tá? Um pedacinho bem pequeno. E aqui eles correm, né? Com posse de bola, tentando ultrapassar a linha de fundo lá atrás. Caiu a bola e no fim ele perdeu a posse de bola. Aqui foi só um pedacinho da nossa brincadeira aí. Todos participaram e todos gostaram muito. Então, eu vou finalizar aqui no Canva para vocês. Uma boa tarde, mas eu vou lá no Centro de Mídias agora.